Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Hoje nós vamos para a nossa quarta aula desse curso de paleontologia e hoje nós vamos falar não de fósseis, mas de traços fósseis, né? Que são o quê? Vestígios deixados pela atividade de organismos que viveram no passado e que ficaram marcados no registro fóssil, no registro sedimentar. Ok? Então, traços fósseis, gente, são restos preservados dos padrões de atividade e comportamento de organismos do passado. Então, a gente viu o processo de formação dos fósseis, que são processos de transformação de partes do corpo desses organismos em material mineral. Aqui nos traços fósseis, a gente tem o quê? Vestígios de padrões de comportamento ou padrões de atividade, ou seja, vestígios da vida desses organismos que ficaram, de alguma forma, registrados na formação da rocha sedimentar no qual esse organismo deixou essa marca. Então, os traços fósseis também são chamados de icnofósseis. E o estudo dos traços fósseis é chamado de icnologia. Então, icno é sinais, né, vestígios. Então, os vestígios deixados pelos fósseis são os icnofósseis, ok, gente? E por que os icnofósseis são tão importantes quanto o próprio registro fóssil? Porque eles nos dão evidências de processos que o próprio corpo fóssil dá um grau de incerteza muito grande, que é o comportamento desses organismos do passado, como eles andavam, como eles caçavam. Então, todas essas fontes de evidências são muito ricas nos traços fósseis e nos ajuda a contar como era a vida desses organismos no passado e também como era o ambiente desses locais onde eles viveram, uma vez que determinado tipo de ambiente permite a formação de um vestígio e outro tipo de determinado ambiente não permite. Como assim, Gustavo? Imagina uma pegada deixada sobre a areia. E agora imagine uma pegada deixada sobre um terreno pantanoso, pegajoso. Notem, o grau de detalhes deixado num terreno pantanoso é muito maior, né? Porque o sedimento é mais fininho, é mais moldável, fixa mais. Então, dependendo do tipo do vestígio deixado, nós temos uma evidência de como era o ambiente no qual aquele organismo deixou aquele vestígio. Então, uma pegada deixada no ambiente pantanoso é diferente de uma pegada deixada num sedimento arenoso e assim por diante. Então, os traços fósseis nos dão informações não só sobre o comportamento do organismo, mas também nos dá evidências sobre como era o ambiente no qual o organismo vivia. Então, é muito importante essa questão dos traços fósseis, né? Então, aqui só um exemplo nessa figura que é muito legal, que são os vestígios deixados aqui, ó, nesse ambiente sedimentar. Olha só, as marquinhas dos membros e da cauda. Olha só. Então, notem, esse tipo de traço fóssil corresponde ao quê? Ao padrão de locomoção desse organismo, mostrando que ele, na verdade, por ser pequenininho e ter essa cauda, ele andava aos saltos, porque a gente tem vestígios de um espaço a outro do mesmo vestígio, do mesmo organismo. Então, isso nos mostra como que era o padrão de caminhar desse organismo, que era ao salto. Muito bem. Então, várias evidências a gente consegue tirar a partir de um traço fóssil. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma trilha deixada por essas pegadas de um dinossauro, a primeira coisa que eu consigo descobrir são detalhes sobre a morfologia das partes moles dos pés. Porque se a gente pensar, o fóssil mesmo do dinossauro, a gente só tem o quê? Os ossos. Mas a morfologia das partes moles é perdida, porque as partes moles são perdidas. Então, esses traços fósseis nos dão
uma ideia da morfologia dos pés desse grande réptil. Além disso, dependendo do sedimento, nos dá uma grandeza de detalhe para ver até morfologia das escamas da pele. Também isso é muito interessante de se observar nos traços fósseis. Também o peso e o tamanho dos animais, porque quanto maior o peso, maior a pressão ali sobre aquele sedimento e maior vai ser o tanto que o sedimento afunda, e aí a gente tem uma noção do peso. Com relação ao tamanho também, a gente mede através da distância entre um vestígio e outro. Lógico que organismos maiores vão ter o quê? Uma passada mais larga, organismos menores, uma passada mais curta, e a gente tem essa impressão. Também, dependendo da distância entre uma passada e outra, a gente tem uma noção também da velocidade com que o animal se locomove, né? Uma vez que, quanto maior a distância entre um passo e outro, a gente tem uma noção se ele está correndo, se ele está andando, etc. E além do que eu falei, além de pistas sobre o organismo em si, a gente tem pistas também sobre as características do terreno no qual aquele traço foi formado, e a gente vai caracterizando um ambiente. Então, olhem o número de informações diferentes que a gente obtém sobre o comportamento do organismo, sobre a morfologia do organismo, através do traço fóssil, e não propriamente do organismo que morreu e se tornou um fóssil. Então, os traços fósseis, né, os icnofósseis, são importantíssimos para a gente tentar reconstruir a história dos organismos no passado. Tá legal? Muito bem. Didaticamente, os traços fósseis são classificados em dois grandes grupos: os traços sob a superfície do sedimento e os traços dentro do sedimento, né? Aqueles que cavam buraco, etc. Dentre esses traços que são deixados sob a superfície do sedimento, a gente tem as pegadas. Então, o que são pegadas? São impressões de uma pata ou um pé deixado sobre o substrato. Então, a pegada é apenas uma marcação, uma marca deixada. Quando eu tenho conjuntos organizados de pegadas, aí eu tenho as trilhas. E, logicamente, as trilhas nos geram muito mais informações sobre as pegadas, né? Através de uma pegada, eu tenho a morfologia do pé, o peso, etc. Mas quando eu tenho conjuntos organizados de pegadas, né, que são as trilhas, eu tenho um número muito maior de informações, né, da tamanho do animal, porque eu vejo o padrão de distância, se ele corre, se ele salta, né, baseado na distância entre as pegadas. Então, as trilhas são muito importantes, porque geram informações além das pegadas individualmente. E ainda, quando eu não tenho marcações de pés ou de patas, mas eu tenho uma marcação de um deslocamento horizontal sobre o sedimento, por exemplo, um arrasto, um animal que arrasta por ali, ou que, ao caminhar, deixa pegadas, mas também deixa um arraste da sua cauda por sobre o sedimento, por sobre o solo, aí eu tenho quem? Eu tenho as pistas. Então, vamos recapitular. Pegada é a marcação de apenas um pé ou uma pata sobre o sedimento. Quando eu tenho conjuntos organizados de patas ou pés, eu tenho as trilhas. E quando eu tenho outras marcações, eu tenho as pistas. Ok, gente? Bom, e os traços dentro do sedimento? Dentro do sedimento eu posso ter o quê? As escavações, ou seja, vestígios de o quê? De movimentação ativa por dentro do sedimento, formando marcas, né, que a gente vai ver depois por cima do sedimento ou por baixo, ou mantendo a cavidade mesmo. E a gente tem também eventos de perfuração, que são o quê? Pequenos
orifícios formados por dissolução química daquele material, ou até mecânica, né, de materiais duros por bioerosão, ou seja, o organismo fez aquele buraco propositalmente para se fixar ali. E aí a gente tem vestígios de perfuração. Ok, gente? Então, nós temos esses dois tipos de traços deixados dentro do sedimento. Acabou? Não, temos mais o quê? Os excrementos, né? É isso mesmo, né? Os excrementos, ou seja, os dejetos do tubo digestivo dos animais, podem se fossilizar também, assim como o próprio corpo fóssil, o próprio bioclasto. Então, o que a gente tem? Os excrementos também nos dão ideias sobre como era a morfologia interna do organismo, né? Dependendo da morfologia das fezes, eu tenho uma noção de como era a morfologia do tubo digestivo daquele organismo. Dependendo do tipo das fezes que eu encontro ali, eu descubro o padrão de alimentação daquele organismo. Também consigo descobrir restos de outros animais ali no meio daquelas fezes fossilizadas, e aí eu consigo também estabelecer relações de predador e presa. Olha que interessante, ecologia do passado através de quem? De excrementos fossilizados. E esses excrementos fossilizados, didaticamente, são classificados em elementos fecais, que são bem pequenininhos, com menos de 10 milímetros, né? Pequenos organismos fósseis que deixaram esses vestígios, esses excrementos, e os coprólitos, ou coprolitos, que são massas fecais maiores, né? Massas fecais com mais de 10 milímetros de diâmetro. Né, gente? Lembrando que 10 milímetros é um centímetro. Com mais de 1 centímetro, a gente chama de coprólito. Então, o que é o coprólito? É um cocô que se fossilizou. E olha que o cocô é extremamente útil para a gente contar a vida do organismo que fez aquele cocô lá no passado. Olha que interessante. Bom, assim como os organismos fósseis, os traços fósseis, que é uma outra categoria, os icnofósseis, também recebem nomes, né? Chamados nomes científicos. Então, as icnoespécies são cada um dos tipos de vestígios fósseis que a gente encontra no material sedimentar. E aí, lógico que icnoespécies, né, fósseis parecidos, podem ser agrupados numa categoria maior que a gente chama de icnogêneros. Então, essas icnoespécies e icnogêneros são baseados apenas nas características morfológicas do traço fóssil e não tem nada a ver com quem gerou aquele traço fóssil. Ok? Então, eu posso ter, por exemplo, escavações cuja morfologia é muito parecida, mas que pode ser sido feita por vários organismos diferentes. E isso não vai dizer que cada um desses organismos diferentes vão dar um nome diferente. Eu não sei quem de fato fez aquele traço fóssil. Então, é mais seguro classificar o traço fóssil de acordo com a sua morfologia, e a gente pode falar que este tipo de traço fóssil pode ter sido deixado pela espécie A, B ou C, né? E à medida que eu vou agregando informações, eu vou tentando associar a esse traço fóssil os seus possíveis autores fósseis, espécies fósseis, ok? Então, uma regra aí dos traços fósseis é que o nome não tem relação com os seus autores, porque eu acabei de falar, o traço fóssil pode ser atribuído a outros, mais de um, né, fóssil. Então, a regra é que um animal pode formar diferentes traços fósseis, né? Por exemplo, ao caminhar ele faz um traço fóssil, ao defecar ele faz um traço fóssil, ao arrastar-se ele faz um traço fóssil, ok? Outra coisa, o mesmo tipo de traço fóssil pode ser deixado por diferentes organismos. Então, a gente não pode relacionar um ao outro. E ainda a gente tem o efeito da interpretação, né? O que a gente acha que é verdade hoje
pode se cair por terra amanhã, lembrando na nossa primeira aula lá de paleontologia que tudo em paleontologia são o quê? São hipóteses, são construções, são possibilidades do que aconteceu no passado que a gente tenta contar a partir das evidências que a gente tem hoje. Então, chegando novas evidências, uma interpretação pode cair por terra. Então, por isso que o nome do traço fóssil não pode estar associado ao seu autor, porque hoje eu posso achar que foi um autor que deixou aquele traço, amanhã eu posso atribuir aquele traço a um outro organismo se eu tiver mais evidências. Entenderam, gente? Então, aqui só um exemplo disso. Esse tipo aqui, por exemplo, de crustáceo que viveu no passado, ele pode fazer diferentes traços fósseis baseado em todos os seus comportamentos diários. Por exemplo, ele pode fazer escavações para gerar uma toca para proteção, e aí ele vai gerar esse tubo, né, esse orifício, que pode se fossilizar gerando esse tipo de traço fóssil, que está dentro da categoria do gênero, né, do Psilonicus. Ao andar, ele vai deixar marquinhas de suas patas, formando o quê? As trilhas que dão uma ideia nossa do seu deslocamento, formando esse padrão aqui de traço fóssil. Quando ele se alimenta, ele revolve material sedimentar, né? Formando esse tipo de traço fóssil de pastejo aqui. E lógico que ao se alimentar, ele pode deixar excrementos, e esses excrementos podem se fossilizar, formando os coprólitos. Então, diferentes atividades podem gerar marcas no sedimento, e essas marcas no sedimento têm morfologias diferentes, então cada uma dessas morfologias vai ser uma nova icnoespécie, né? Uma nova espécie de um icnofóssil, uma nova espécie de traço fóssil, e dependendo do jeito que ela se organiza, ela vai se encaixando dentro das categorias possíveis. Ei, gente? Aqui é a mesma coisa, olha só. O mesmo traço fóssil sendo feito por diferentes organismos. Aqui, ó, o traço fóssil é esse aqui. Ele pode ser feito por um poliqueto que se enterrou no sedimento. Ele pode também ser feito por um outro crustáceo que se enterrou no sedimento. Ele pode ter sido feito por um trilobita que se enterrou no sedimento. E também pode ser feito por um molusco, ou seja, diferentes organismos de grupos taxonômicos muito distintos podem ter o mesmo hábito de se enterrar ali no sedimento, e se a morfologia deles for similar ou muito parecida, eles vão deixar traços fósseis parecidos, morfologia parecida, vão ser classificados no mesmo grupo, mesmo que tenham sido feitas por organismos diferentes. Muito bem. E lógico, gente, a gente tem também a questão da natureza do sedimento, né? Então, dependendo do tipo do sedimento, o animal, ao passar por cima desse sedimento, ao cavar um buraco nesse sedimento, ao ciscar ali naquele sedimento, ele vai deixar marcas diferentes. Então, por exemplo, olha só, o mesmo tipo de padrão na areia vai gerar um tipo de traço fóssil. Se for numa areia meia lamacenta, assim, já mais firme, outro tipo de morfologia que fica ali como traço fóssil. Se for encharcado de água, um outro tipo de traço fóssil pode ser deixado pela mesma atividade. Isso? Então, cada uma dessas morfologias pode estar refletindo o quê? Ambientes sedimentares diferentes. É uma informação valiosíssima para a gente entender o quê? Como era o ambiente do passado, né? Em que ambiente aquele organismo vivia. Entendeu? Muito bem. Esses traços fósseis, gente, eles podem ser endogênicos ou exogênicos. Como que funciona isso? No endogênico, eu tenho um traço fóssil feito dentro do sedimento, ou seja, uma escavação, por exemplo. Agora, eu posso ter os traços fósseis
exogênicos. A gente já viu que são as pistas, as trilhas, etc. Só que, ao fazer um traço, por exemplo, endogênico, eu posso preservar só a parte de baixo ou até só a parte de cima, porque a gente sabe que pode ser que a parte de baixo tenha sido feita sob um tipo de sedimento e a parte de cima pode ser feita de um outro material. E aí a preservação da parte de baixo pode ser diferente da possibilidade de preservação da parte de cima. E aí no registro fóssil ao longo dos anos pode ser que eu só preserve a parte de baixo por onde ele passou. Então, por exemplo, se o organismo passou por um tubo, fez um tubo, certo? E, de alguma forma, a parte de cima desse tubo foi perdida, o que eu vou ter? É só a parte de baixo. E aí, essa parte de baixo a gente chama de traço fóssil hipopreservado. E se eu estou preservando só a parte de cima, eu estou preservando. A gente fala que esse traço fóssil foi epipreservado. Então, hipo, se eu tive a sorte de ter a manutenção da parte de baixo. Epi, se eu tiver a sorte de manter a preservação da parte de cima daquele traço fóssil, né? Então, lembrando, as escavações, né, os traços endogênicos podem ser completamente preservados, mantendo todo o tubo. Mas aí eles podem ser também semi-preservados, mantendo só a parte de baixo, aí a gente chama isso de hipopreservado, ou só a parte de cima. Aí a gente chama de epipreservado. Lógico, gente, cada uma dessas formas vai ganhar um nome, e assim por diante. Bom, então, várias propriedades do sedimento vão determinar o quê? Se eu vou preservar tudo, ou só a parte de baixo, ou só a parte de cima, né? Por quê? Porque a natureza do material é que vai falar o quão frágil ele é, né? É só a gente lembrar do tempo que a gente brincava de escavar, fazer buraco na terra quando vai na praia, ou tá brincando em monte de areia quando era criança. Quanto mais água tinha, maior a chance de que, depois que a gente faz o buraco, a estrutura se manter. Quanto menos água, a gente cava e não consegue fazer o buraco. Por quê? Porque a estrutura arenosa ali não se mantém, não é firme. Então, o que eu quero dizer com isso? Dependendo das condições do material, é que eu vou ter a preservação completa, eu vou ter a semi-preservação, eu vou ter a preservação, a hipopreservação, a epipreservação. Tudo isso dependendo do quê? Das condições do material sedimentar. Como assim? O tamanho médio dos grãos, a estabilidade do sedimento, o conteúdo de água, os níveis de oxigênio e CO2. Então, assim, tudo isso vai influenciar em qual forma final vai ficar o meu traço fóssil, e essa forma final do traço fóssil é que vai me ajudar a contar a história do organismo do passado. Vale lembrar, gente, que da mesma forma que um fóssil pode ser danificado ao longo dos processos que acontecem com aquele material sedimentar ao longo do tempo, o traço fóssil acontece a mesma coisa. Então, os traços fósseis podem ser o quê? Perturbados a qualquer momento a ponto de ser destruídos completamente. É o risco de qualquer fóssil. A tendência é que nada se fossilize mesmo. Uma fossilização é o somatório de várias de coincidências positivas para a gente encontrar aquele traço fóssil. É assim para o fóssil, é assim para o traço fóssil também. Bom, e aí, gente, que entra uma coisa muito interessante, que são as iquinofácies. O que são as iquinofácies? Então, ao estudar esses ambientes sedimentares e os traços fósseis, gente, lá na década de 60, ou seja, 1960, há muito tempo atrás, 70 anos atrás, os paleontologistas já tinham percebido que certos ambientes sedimentares a gente encontrava mais de um tipo de fóssil. Por quê? Porque por causa das condições que favoreciam a formação daquele traço fóssil. E aí, o que eles começaram a associar?
toda vez que eu acho esse túnelzinho, é porque túnelzinho só vai se formar naquele tipo de ambiente mais firme, mais lamacento. E aí, toda vez que se achava alguns grupos típicos de traços fósseis, eles já começavam a associar a certos tipos de ambientes do passado. E essa relação de grupos de traços fósseis que sempre são encontrados juntos e que os pesquisadores já começavam a associar que esse tipo de traço fóssil só podia se manter se ele fosse fruto de um ambiente sedimentar muito específico, por exemplo, um ambiente lamacento, eu permito alguns tipos de fósseis. Então, vou sempre encontrar esses tipos de traços fósseis ali. E aí eles começaram a associar. Opa, se eu já achei esse traço fóssil, esse grupinho de traços fósseis aqui, isso tem a ver com um ambiente específico do passado. Uma região mais onde na quebra das ondas, uma região mais de alto mar, uma região mais de litoral. E ali eu tenho o quê? A associação da atividade do organismo com o ambiente do passado. Isso nos ajuda demais a entender a ecologia dos ambientes do passado, ou a paleoecologia. Então, gente, aqui só mostrando aqui alguns tipos de ichnofaces. Então, olha só, a ichnofaces nereites é um grupo de tipos assim de morfologias muito específicas, muito típicas desse tipo de ambiente, e que só se formaria em condições ali de baixo oxigênio, muito lamacento, muita pressão, que é típico de quê? De zona abissal. Então, se eu tenho determinados tipos de traços fósseis ali naquela faixa de extrato sedimentar, eu já mato a charada na hora. Olha, esse tipo de ambiente é ambiente de zona abissal. E se eu encontrar um fóssil ali, é fóssil de zona abissal. E aí eu tenho aqui a zona nerítica, por exemplo, o mar mais raso, eu tenho o quê? Cruziana, que é um grupinho de traços fósseis. Aí você tem regiões mais de litoral ali, na parte mais rasa, Tripanides, por exemplo. Então, olha só, por exemplo, Cruziana e Escolitos são o quê? São grupos de traços fósseis. Então, por exemplo, a ichnoface cruziana é sempre quando eu tenho a associação, não de todos, mas de alguns desses 10 tipos de traços fósseis aqui. Que é esses tuneizinhos, esses canais, essas marcas de estrela do mar que estão aqui, marcas de circulares de atividades, orifícios. Então, todos esses traços fósseis remetem ao que é um tipo de ambiente sedimentar, que é o cruziana. O escolitos é a mesma coisa. Então, o cruziana, a gente acabou de ver, é da zona nerítica, aqui no mar mais raso. Da mesma forma, se eu pegar, por exemplo, esses 3 traços fósseis aqui, ichnofaces aqui, ó, essa aqui é a ichnoface glossifungites, que é fruto da combinação desses 5 traços fósseis. Essa aqui é a tripanides, que é o produto da combinação da presença, né, desses 7 tipos de traços fósseis. E o pterodolites são esses aqui, esses orifícios. Então, todos esses ichnofaces são aonde? São típicas, gente, desse tipo de ambiente mais raso aqui, ó. Aqui, ó, glossifungites. E aí, gente, então, essa aqui é a ideia. Nereites, que a gente viu que é na região mais abissal, a gente tem esses tipos, essas combinações de traços fósseis que formam esse padrão que a gente chama de ichnoface, e essas ichnofaces são típicas de onde? Nereites, de ambiente abissal. Então, esse tipo de icnofóssil, de traço fóssil, que marca uma região, é extremamente útil para a gente entender que os organismos encontrados naquela
faixa sedimentar, são desse tipo de ambiente, aí eu começo a associar organismos a determinado ambiente e ainda eu consigo associar organismos a estes padrões de comportamento, e aí eu começo a contar não só a morfologia deles, mas também a história de vida desses organismos, a relação que esses organismos tinham com o outro, o ambiente, a relação com esses organismos, a relação desses organismos com aqueles ambientes, né? Se cava buraco, se só rasteja, etc., se revolve o material. E isso nos ajuda a contar como eram esses ambientes do passado, né? Então, as icnofaces, elas são marcadoras de ambientes do passado. Ok? Muito bem. Essa é a nossa... Encerramos aqui a nossa aula de traços fósseis. E aí, a gente passa na próxima aula a falar sobre paleoecologia e também sobre as evidências ecológicas que a gente consegue tirar a partir dos fósseis e dos traços fósseis. Nós já começamos a conversar um pouco sobre isso nessas aulas aqui, mas é interessante vocês também perceberem que não é só saber como eram os organismos do passado, mas também como que eles se relacionavam com os ambientes do passado. Ok, gente? Então, a gente se encontra na próxima aula. Façam as atividades de traços fósseis, leiam o material, que é muito legal também, e se tiverem dúvida, venham para o nosso Tira Dúvidas, postem suas dúvidas no WhatsApp, no chat do Moodle. O que não pode é ficar com dúvidas sobre o assunto. Grande abraço a todos, encontro vocês na próxima aula. Valeu!